Clima esquenta e Flamengo detona o Internacional. Olha, ontem o clima esquentou. Começou com uma nota oficial do Internacional falando por que não aconteceu a transferência do volante Thiago Maia para o Santos. O Inter informou que a transferência do Thiago Maia para o Santos não foi concretizada e, inclusive, mandou uma indireta para o Flamengo. O volante que chegou ao Colorado, vindo do rubro-negro, retomará as atividades com um plano específico antes de voltar a treinar com o grupo. Vale destacar que até hoje o Internacional ainda não pagou ao Flamengo as parcelas envolvidas na negociação do jogador. Além disso, é importante relembrar que Thiago Maia não foi vendido ao Santos, pois o clube de Neymar e companhia não conseguiu apresentar uma garantia bancária ao Flamengo. E olha a nota, olha isso, a nota do Esporte Clube Internacional, que informou que a transferência do Thiago Maia ao Santos não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação. Que compromissos que foram assumidos pelo clube, que foram cumpridos e respaldados? Se o Internacional até hoje não pagou nenhuma parcela referente à compra do Thiago Maia ao Flamengo. Essa nota está furada, hein, Inter? Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. Olha aí, cutucando o Flamengo. O atleta retomará suas atividades no clube e, após o período ausente dos treinamentos regulares, seguirá a rotina específica antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol. 2 horas depois, o Flamengo lançou uma nota oficial detonando a postura do Internacional nessa negociação com o Santos, e o Flamengo foi firme e disse isso aqui, ó: diante das recentes notícias sobre Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024 por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Esporte Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou em novembro de 2024 uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. E aí o Flamengo reafirma o seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir, em futuras transações, pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes, como o do Cuiabá Esporte Clube envolvendo o zagueiro Joaquim, evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento dos seus contratos. É impressionante o país que a gente vive, a bagunça que acontece, e tudo beneficia o caloteiro, né? Tá aí o Internacional, que comprou o Thiago Maia. É como se eu comprasse uma casa, né, usasse ela por 6, 8 meses, não pagasse nenhuma parcela e vendesse essa casa para uma outra pessoa, né, e ainda receber dinheiro dessa pessoa pela venda dessa casa, e a pessoa assumiria essa dívida que eu não paguei. É isso que o Inter tentou fazer com o Thiago Maia: vender ao Santos, sem ter pago uma única parcela ao Flamengo, tentar arrancar um dinheiro ainda do Santos, uma compensação, e Santos, vai lá, assume a dívida com o Flamengo que eu não tive a capacidade de pagar. E a CBF não faz nada. Quer dizer, vale tudo? Eles estão certos. E o Internacional, que não conseguiu a transação aí para o Santos, né, não conseguiu vender o Thiago Maia para o Santos, colocou a culpa no Flamengo, porque o Flamengo exigiu uma garantia do Santos que o Inter não cumpriu. Então, quer dizer, tá tudo errado, é um negócio sombrio, né? E agora o Flamengo jogou tudo no ventilador através dessa nota oficial, porque não pode ficar assim. A gente fica aguardando aqui, né, a Comissão Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, da CBF, que recebeu a denúncia lá em novembro de 24 e, até o momento, não disse nada. Chegado ao fim.
Na terça-feira, o Inter divulgou uma nota informando que a negociação não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube e criticou Santos e Flamengo, lamentando a condução do processo pelas partes envolvidas. Ainda segundo o Colorado, Thiago Maia vai realizar atividades específicas no centro de treinamentos para se condicionar e depois se juntar ao restante do elenco. Os times tentavam completar a transferência do jogador desde o final do ano passado, mas o desfecho não foi positivo, porque o Peixe não conseguiu apresentar as garantias exigidas pelo Flamengo. Thiago Maia foi contratado por empréstimo junto ao Flamengo em março de 2024. Em julho, o Inter o contratou em definitivo. Apesar de o volante pertencer ao Colorado, a diretoria gaúcha ainda não pagou todas as parcelas por sua transferência ao Flamengo. Na negociação, o Santos quitaria a dívida diretamente com o rubro-negro, mas as condições não foram aceitas pelo time carioca. Bom, esse é o lado do Colorado, tá? Do Internacional. A gente acompanha agora o lado do Flamengo. O Pedro Henrique Storri está de volta. Pedro, como é que o Flamengo viu essa história toda, essa negociação que acabou não dando certo, hein, Pedro? O Flamengo diz que até o momento o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar os seus compromissos financeiros. Aí o Flamengo acrescenta que entrou com uma cobrança oficial na Comissão Nacional de Resolução de Disputas da CBF, não teve o retorno até agora e diante de tudo isso, o Flamengo adota a postura até este momento de que só vai aceitar negociações com clubes brasileiros com pagamentos à vista ou com garantias financeiras, que foi, segundo o Flamengo, que não aconteceu neste caso. Queria uma garantia que o Santos iria assumir essa dívida de 3,5 milhões de euros do Internacional referente ao Thiago Maia. Então, como o Santos não conseguiu cumprir essa garantia financeira, poderia ser ali em direitos de transmissão, enfim, cotas que o Santos teria a receber, teria que se acertar com a detentora dos direitos de transmissão. Como isso não foi cumprido, a negociação não saiu. Houve a crítica do Internacional, o Flamengo se defende e o Flamengo até cita o Cuiabá com o zagueiro Joaquim, enfim, outra negociação de outro clube nesse imbróglio todo aí. E aí, diante dessa situação, o Flamengo mantém o pé firme de que vai exigir sempre garantia financeira ou pagamento à vista. Lembrando que já houve o caso do Mateuzinho também, que aí foi outro problema. O Flamengo teve que mudar questões das garantias, aí, enfim, conseguir uma garantia que fosse, que lhe agradasse. E teve o caso do Hugo também, lembra? Todo aquele imbróglio. Garantias financeiras também, multas, enfim. Então o Flamengo adotou, principalmente agora, uma postura mais rígida sob o comando do Luiz Eduardo Batista, o BAP, o novo presidente desde janeiro deste ano. Obrigado, viu, Pedro? Tá certíssimo, né? Os times querem tirar jogador do Flamengo e não querem pagar o Flamengo? Não é uma exigência simples, sabe? Comprova que você vai pagar só isso. Alheias. E aí o Internacional, ele usou o jogador, sim. Ele não pagou o Flamengo, ainda queria negociar com o Santos, que o Santos assumisse a dívida e ainda pagasse mais pro Inter. Sim. Quer dizer, usou, não pagou e ainda ia sair no lucro. É isso. Quer dizer, gente, o Inter não pagou nenhuma parcelinha e quer tirar onda pra cima do Flamengo, que cumpriu. O Inter não cumpriu com nada, torcedor colorado. Eu tenho muitos amigos torcedores colorados, morei em Caxias do Sul por quase 1 ano e meio. Vocês sabem, o Inter tá errado nessa. Não tem essas palavras do presidente. O presidente está colocando os pés, trocando os pés pelas mãos, fez uma nota ridícula e foi ridicularizado pelo Flamengo. E o Flamengo, como eu já havia trazido para vocês em primeiríssima mão, a partir de agora o Boto só tem autorização de negociar a venda de jogadores para o clube brasileiro, venda ou empréstimo que envolvam financeiramente alguma coisa, se for à vista, ou se derem as garantias financeiras que o clube achar necessário. Corinthians está dando calote no Flamengo até hoje. Corinthians e a sua parceira, a Brax, não pagaram o Flamengo até hoje. Internacional não pagou o Flamengo até hoje. Por que o Flamengo vai trocar o Inter pelo Santos se o Santos, já no comecinho da negociação, não conseguiu garantir aquilo que o Flamengo pediu para poder acreditar que não tomaria um calote do Santos? É inimaginável o que os clubes brasileiros fazem. O fair play financeiro nunca vai chegar aqui no país. E, gente, a coisa é mais séria do que se parece. Não é só um caso do Inter. Na Europa, quando isso acontece, eles recorrem à UEFA.
e a FIFA. E imediatamente os caras dão um transfer ban. É imediato. Não pagou transfer ban. Aqui no Brasil, vocês viram a nota do Flamengo? O Flamengo entrou em novembro com um pedido na CBF. E até agora, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses. A CBF não teve culhão de responder o Flamengo. Não resolveu o problema do Flamengo. E o Flamengo segue sem receber o dinheiro. Então, a gente tem que saber de quem a gente cobra. Eu gosto sempre de aprofundar nas informações para a gente saber quem está cometendo os erros. O Inter está cometendo uma barbaridade. E a CBF está sendo conivente. Então, a gente tem que pegar pesado. Fabrício, o Flamengo não pode ir à FIFA? O Flamengo não pode ir ao CAS? Não. Quem tem que resolver é a CBF. É a CBF que tem que resolver. Só que a dona CBF é conivente com isso tudo. O próprio Santos, gente, tá devendo uma grana preta e conseguiu uma anistia financeira e ao invés de pagar aquilo que tinha que pagar em 2025, cerca de 200 milhões de reais, vai pagar 4. Ou seja, a própria CBF, que deveria regularizar o negócio para impedir o calote dos clubes, ela não só não impede, não cria leis para impedir, como ainda é conivente com o pedido dos clubes para continuarem devendo. Então tá na hora de botar a boca no trombone contra a tal da CBF também. O Ronaldo Fenômeno tá vindo aí querendo presidir a CBF para poder acabar com essa estapafúrdia que acontece lá. Isso é só uma das coisas que acontece de errado na CBF. O Edinaldo não dá conta, cara. Tá nítido que ele não dá conta. Pode ter a melhor das intenções, mas não tá preparado para estar na entidade. E a torcida brasileira, se ficar só olhando, vai dar ruim todas as vezes. Quer dizer, depende. Dá ruim para quem é direito, para quem age da maneira certa, como é o caso do Flamengo. Já para quem gosta dos calotes, é isso aí. É por isso que a gente nunca vai evoluir como deveria.